Está começando mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB. Hoje vamos conversar com o professor Dr. Luiz Otávio Carvalho de Moraes, responsável pelo Museu Renato Locke da Escola Paulista de Medicina. Graduado em Fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, fez sua especialização em Fisioterapia Motora e Hospitalar, área aplicada à ortopedia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, e obteve o título de especialista em 2004. Fez mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Morfologia, obtendo o título de mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, em 2007. Em 2011, recebeu seu título de doutor em Ciências pelo mesmo Programa de Pós-Graduação. Durante o doutorado, em 2009, realizou estágio no exterior na Universidade Complutense de Madrid, a UCM, na Espanha, pelo programa de doutorado no país com estágio no exterior da CAPES. Em 2010, recebeu o título de proficiência na área de anatomia humana macroscópica pela Sociedade Brasileira de Anatomia, SBA. Já em 2013, realizou seu pós-doutorado pela University of California, em São Francisco, pelo programa Ciências Sem Fronteira, do CNPq. Por sua experiência como docente de graduação e pós-graduação na disciplina de anatomia humana para diversos cursos da área da saúde, sendo atualmente professor adjunto da disciplina de anatomia descritiva e topográfica do Departamento de Morfologia e Genética da Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Otávio. Obrigado por sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite, a Câmara de Itajaí e a professora Bárbara, né, por estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre o Museu de Anatomia que nós temos, né, lá na Escola Paulista de Medicina. É um privilégio estar contando e expondo um pouquinho para vocês sobre as nossas atividades, nossos anseios e as nossas dificuldades também. O privilégio é nosso. Conosco também a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, da Universidade de Brasília e colaboradora da Universidade Federal de Jataí, onde foi coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana e também do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa da UFJ, Presentes Anatômicos. Seja bem-vinda, Bárbara. Muito obrigado. Muito obrigada, TV Câmara, da Câmara Municipal de Jataí. Agradeço imensamente a parceria e a oportunidade da gente trazer esse olhar para esse espaço físico que é o Museu de Anatomia Humana, que traz muitos benefícios para a sociedade, né? E então vamos conversar sobre a estrutura de um museu, de um dos mais antigos espaços em funcionamento, né, que oferece essa exposição do corpo humano para a comunidade. Então, vamos aprender. Professor Luiz, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, para conversar com a gente. Isso mesmo. Obrigado, então vamos começar então essa conversa com o professor Luiz Otávio, perguntando para ele qual a relevância dos museus de anatomia humana mundialmente para a comunidade, para a ciência e para o processo de ensino-aprendizagem de alunos dos mais variados níveis de aprendizado. A anatomia, né, a disciplina de anatomia, o corpo humano, vamos dizer assim, ela é uma ciência que sempre traz curiosidade, né? Então, independente de qual museu que nós formos visitar, né, se nesses espaços tiverem expostos, né, quadros, né, ou alguma outra obra em que tem modelado o corpo humano, isso já nos traz uma grande pergunta, né, assim, como que foram feitos, né, como que esses artistas acabaram estudando a anatomia para conseguir fazer essas obras, né, uma bem clássica, por exemplo, né,
Pietá, né? Se a gente observa Pietá e o que foi feito ali, né, lógico, né, que o artista, né, ele acabou tendo um estudo absurdamente sobre anatomia. Então, a anatomia e os museus, né, eles acabam se intercalando, né, nesses sentidos. Então, o que muda é o nosso olhar conforme vai se passando os séculos em relação ao corpo humano. Então, isso a gente observa, né, nas obras do tempo. Agora, falando especificamente, né, dos museus de anatomia, é muito importante, né, a gente observar que em várias universidades do mundo existem os museus de anatomia, né, com técnicas variadas, né, então existem museus que são mais expositivos mesmo, que são para que pessoas vão lá e gerem até, entre aspas, uma renda ali para a instituição, né, e tem alguns outros museus que eles são os museus mais intrínsecos, né, ligados ali à própria instituição, que não tem essa capacidade de demonstrar, né, para uma população ou para um turista e as suas peças. Mas o que eu vejo de mais importante, né, como a anatomia, que a gente não tem como falar de um museu de anatomia sem estar falando de anatomia, né, como chama a atenção, né, como o corpo humano, né, embora seja estudado há milhares de anos, ele é estudado, quando você enxerga uma pessoa, né, que olha pela primeira vez uma peça anatômica cadavérica, né, como que ela se vislumbra em relação àquilo, né? Ela observa aquela peça e realmente, né, ela fala, nossa, é isso que eu tenho. Então, eu acho que levar a anatomia, né, para a população de modo geral, para os turistas, né, independente de qual país que esteja, né, é fundamental para que a gente consiga entender um pouquinho sobre o nosso organismo, né, que para mim é uma coisa, né, é uma das coisas mais bonitas que tem no mundo. Então, a gente conseguir levar isso para a população, né, é muito legal. É verdade. E, professor, como se deu a criação e a inauguração do Museu de Anatomia Humana da Unifesp, né, falando assim de plano museológico, cadastros e publicações de abertura? A gente tem o nosso museu, ele se inicia praticamente com o início da Escola Paulista de Medicina, né, que se dá lá no ano de 1933, há 90 anos atrás, né, 91 anos atrás. Então, ele foi inaugurado, né, juntamente com o professor que dá o nome ao museu, que é o professor Renato Locke, e que as peças, né, claro, realizada por esses docentes e também pelos técnicos que na época trabalhavam na disciplina, né, começaram a produzir, não no sentido de expor ainda, mas mais para o estudo. Obviamente que naquele período, né, a quantidade de material anatômico, de peças cadavéricas que chegavam para todas as instituições de ensino era muito maior, né, e a quantidade de alunos também era menor. Então, isso fazia com que a capacidade de criação de novas peças, né, que não necessariamente serviriam somente para estudos, mas também para exposição, foi se criando o Museu de Anatomia, né? Então, nós temos ali essa criação do museu em 1933, né, e vem caminhando junto, né, com a criação de outros cursos dentro da instituição e também, né, com melhorias ali para que tenha sido a exposição propriamente dito das peças, né, e a gente observa que agora, né, em 2017, nem tanto tempo atrás, o museu sempre existiu, recebe visitas, né, de escolas, tal, sempre recebeu, né, pelo menos desde o período que eu estou lá, faz 20 anos, praticamente primeiro como discente, né, e agora como docente, né, sempre recebeu visitas, né, e em 2017, né, eu ingressei como docente em 2016, em 2017 eu abracei essa ideia de realmente
institucionalizar o museu, então, fazendo o cadastro no IBRAM, né, dando realmente um nome para o museu, né, inclusive, nós temos agora, né, nesse momento, a gente tem até um estudo ali para fazer um logotipo, né, que a gente não tem um logo do museu ainda. Então, claro que a gente está falando de 90 anos, né, mas muitas milhares de pessoas já passaram lá, né, mas atualmente ele está tanto institucionalizado no IBRAM, como também dentro da universidade, obviamente, né, e dentro dos programas de extensão que nós temos, né, que o museu faz parte. A gente tem um programa de extensão muito grande lá na anatomia, na nossa disciplina, e o que o museu faz parte, obviamente, né, desse projeto de extensão. Então, para que tenha feito esses cadastros e tudo isso, né, então a gente tem institucionalizado isso faz 10 anos, mas a existência do museu, né, ela já tem mais de, né, 90 anos, né, tem 90 anos, né, vamos dizer assim, né. E claro Isso. que... Sim, pode continuar, desculpa. E claro que né, é uma honra, porque atualmente, né, a gente não tem tanta peças novas no museu, né, então, algumas vezes a gente coloca algumas peças novas, a gente tem uma gama de mais de 350 peças lá no museu, né, a gente acaba fazendo algumas mudanças em algumas peças, todas elas estão expostas, né, mas a maioria delas a gente vê que é do século passado, né, que não é desse século. Então, a gente observa que, né, que esse museu existe, né, graças aos nossos antecessores, né, então isso é muito legal da gente observar, né, e ver a qualidade do trabalho dessas pessoas que estavam ali na disciplina e o carinho que eles tinham com a anatomia, né. Isso, e professor, a gente sabe que são 90 anos de trabalho, né, e a coisa, assim, a situação dos museus, ela vem adotando regulamentações, critérios recentes, né, que têm relação com a segurança, mecanismos contra incêndio, a proteção daqueles que frequentam, e eu queria saber, assim, dentre as ferramentas de catalogação que vocês vêm procurando para organizar o acervo, o que vocês descobriram como viável nos últimos 10 anos, as recomendações do IBRAM, né, sobre essas ferramentas, como que vocês têm feito, então, a atualização e organização desses materiais? Tá. A gente tem no primeiro momento ali, certo, um museu que ele não estava organizado, certo, ele existia a organização dele normal, mas ele não estava catalogado, as peças não estavam catalogadas, mas a gente também tem, o nosso museu, ele está no térreo, então ele é acessível, né, então essa parte de acessibilidade, né, ela condiz, e ele também... a gente tem todo esse material de segurança, tal, né, que também é requisito ali, por exemplo, né, com corpos de bombeiro, tudo isso, ele está em ordem, né. Agora, falando especificamente da parte de segurança das peças, principalmente, né, então, a maioria das nossas peças que a gente tem expostas lá, elas estão em acrílico, né, e no formol. Né, e claro que isso a gente faz essa renovação desse formol de tempos em tempos, né, existe um cuidado, nós temos os técnicos da disciplina que estão sempre observando, né, o estado dessas peças e do acrílico, né, para que a gente faça essa mudança, essas melhorias, né, quando tem uma fissura, alguma coisa ali que começa a extravasar o líquido. E a gente tem um catálogo, né, que a gente acabou, o nosso museu ele é dividido por sistemas, né, então a gente tem uma parte que é sistema esquelético, uma parte que é sistema articular, muscular, respiratório, a gente tem um lugar lá, porque na anatomia, que se dava no curso de biomedicina, antigamente a gente tinha anatomia comparada, então a gente tem algumas peças, principalmente não, somente de esqueleto, né, de vertebrados, que também está exposto, e a gente tem um pedacinho dele ali que é designado ali para
para a parte de embriologia, né, desenvolvimento embriológico com fetos, né, e algumas malformações, né, então a gente acabou separando o museu dessas formas e todas as peças estão catalogadas, né, então isso faz com que a gente já tenha esse número de peças, de 350 peças catalogadas, né, e nesse momento, a gente, há 2 anos atrás, tem um programa do Ministério, que na instituição tem, que é o PIBEX, né, que é uma bolsa de iniciação para extensão para os alunos da graduação. Então, é o 2º ano consecutivo que a gente tem alunos da graduação que estão nos ajudando, né, no museu. Então, nesse momento, inclusive, né, o que a gente está se fazendo lá é colocar QR codes nas peças, né, justamente trazendo alguma informação teórica sobre aquelas peças, né, sobre aquela, não serão em todas as peças, obviamente, porque algumas se repetem, né, mas para trazer alguma informação para o visitante, né, então isso é uma coisa que a gente tem trazido, e também estamos planejando, num futuro breve, fazer com que também o museu seja um pouco mais interativo, né, então, por exemplo, uma ideia que a gente tem é pegar, por exemplo, um fêmur, né, colocar dentro de uma caixa de acrílico, fazer um furo na caixa e colocar uma manta por cima, um tecido preto por cima, e a pessoa vai palpando o fêmur ali, né, e vendo qual que é aquele osso, né, uma parte interativa, né, em que não tem tanto custo e a gente consegue brincar com o nosso visitante, né? Então, por exemplo, também, né, colocar um desenho de uma mão, assim, a pessoa coloca lá e vê o nome dos ossos, né? Então, a próxima ideia nossa é justamente trazer essa parte de tecnologia, de interação, né, pegando, e também tentar trazer alguma coisa de tecnologia, né, para o museu, alguma coisa de realidade virtual, alguma outra coisa com que a gente consiga trazer a anatomia que sempre esteve, né, e incorporar algumas outras ideias, né, para que o museu seja mais atrativo para quem frequenta. Muito bem. E, professor Luiz Otávio, na opinião do senhor, quais os principais fatores que são desmotivadores ou impeditivos para o funcionamento dos museus no Brasil? A gente vê, né, é triste de falar, né, é uma situação bem delicada isso, né, mas eu acho que o maior clássico que tem é justamente o fogo que pegou no Museu Nacional, né, lá no Rio de Janeiro, né, há 4 anos, mais ou menos, né, não sei dizer, né, em que, inclusive, né, a gente perdeu ali, né, para nós anatomistas, né, e os antropólogos ali, né, a gente perdeu, né, a pessoa mais antiga no Brasil, eu não lembro o nome dela agora, né, não me recordo o nome dela. Luzia, né, o crânio da Luzia, em Minas Gerais. Isso, o crânio da Luzia, Então, imagina, né, então o que ocorre no Brasil é justamente isso, né, é uma falta, né, de investimento, né, que se tem, né, para que se tenha a manutenção, né, e a melhoria dos museus. Então, né, a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, porque os orçamentos das universidades, né, e aí eu estou numa universidade federal, né, está cada vez mais baixo. Então, o que chega de verba para nós é para comprar formol, né? Então, os acrílicos, assim, muitas vezes a gente não tem a capacidade de comprar um acrílico para fazer uma reforma no museu, né? No museu não, na peça, né? O museu, inclusive, ele é um museu antigo, a gente está num prédio antigo, o nosso prédio é de 1933, né? Então, a gente está no primeiro anatomia, o museu fica nesse prédio, que é o símbolo da Escola Paulista de Medicina e da Universidade Federal de São Paulo, né? E claro que precisaria de melhorias, né? Então, quando a gente vê a disposição das peças, né, a gente poderia fazer com que tivesse um armário com uma luzinha de LED, né, uma coisa mais bonita visualmente, né? Acaba ficando uma coisa mais aberta, e a maior dificuldade que eu vejo é justamente essa parte financeira. Eu não vejo uma falta de vontade das pessoas que trabalham, sabe?
até mesmo de editais, né, professor, direcionados para museus, fomento de pesquisa e extensão, né, então precisa de um olhar mesmo das instâncias, das agências de fomento, e um outro detalhe é o incentivo à visitação ao espaço. Esse espaço aí na Unifesp tem visitação gratuita? Então, eu quero responder isso em dois momentos, né? Eu já vira e mexe, né? Eu entro no site do IBRAM, né? E no site lá no Ministério da Cultura, que está ligado, Secretaria, agora eu não sei se Secretaria ou Ministério, perdoe, né? Que está ligado, e dificilmente eu consigo ver algum edital aberto, né? E os editais que estão abertos, o nosso museu ele é pequeno, né? Perto de museus assim que existem no Brasil, né? E o que eu vejo, assim, é um olhar não para o pequeno museu, vamos dizer assim, né, um museu universitário, né, federal universitário, né, então eu vejo um investimento muito maior nos museus que já existem e que atraem, obviamente, um público muito maior do que esses museus que acabam fazendo a base. Então, você entrar para concorrer a um edital que seja... eu não estou falando de muito dinheiro, não, estou falando de 100 mil reais para fazer uma bela reforma no museu, né? Para você conseguir ter essa verba é muito difícil, né? Você não tem para onde caminhar, e o edital acaba, né, não querendo você, vamos dizer assim, né? Para você conseguir ter essa verba, né? Então, eu vejo isso como um grande empecilho, né, para que a gente consiga justamente fazer uma adequação melhor para o visitante, né, para que fique mais, né, mais legal. Então, a gente tem que usar de recursos institucionais, criativos, né, para que a gente atraia esses visitantes, né. Então, a gente tem, em média, 2.000 pessoas, né, a gente tem lá eles assinam, as pessoas que vão lá no museu, eles assinam, né, a frequência, isso. E a gente faz um estudo ali de, né, a cidade que a pessoa escolaridade e também né, o número de visitantes, né? Uhum. E idade também, a gente pega a idade também. Então, a gente tem isso desde 2017, né, fazendo esse catálogo. Tem alguns anos que tem um pouco a mais, porque tem algum evento que é muito grande na universidade, então acaba tendo mais gente. Claro que durante a pandemia, né, a gente teve uma diminuição, né, o museu ficou fechado durante o período da pandemia. Mas, em média, a gente tem 2.000 visitantes, sendo que a grande maioria desses visitantes são alunos do ensino médio, de escola pública. Então, o nosso projeto de extensão que a gente tem dentro da disciplina é justamente a visita das escolas públicas ao Museu de Anatomia. Então, os próprios alunos entram em contato com as escolas públicas próximas, né, da instituição, né, e organizam essa vinda dos alunos. Então, é muito legal porque é em loco, né, é um projeto de extensão que o produto final não é na rede social, né, que é o que mais acontece atualmente, né, o produto final é justamente a visita, e quem monitora essa visita são justamente os alunos. Então, fica muito legal, assim, a gente faz pequenos grupos, né, grupos de até 40 alunos, o nosso museu ele comporta até 40 alunos, 40 pessoas, né, e aí a gente faz essas visitas, né, e os alunos ali vão passando, vão explicando, né, e é muito interessante, porque os alunos, né, os nossos estudantes, eles abraçam a ideia, eles gostam, né, são normalmente discentes do primeiro ano, né, que a anatomia que a anatomia está no primeiro ano, né, então são discentes do primeiro ano, e claro que os docentes ficam ali, né, para ajudar, obviamente, né, mas eles gostam, eles abraçam a ideia, eles estudam né, porque eles querem ter aquela informação, então já vem aquela coisa professoral, né, então você estimula essa coisa professoral do nosso estudante, e os alunos que vêm, eles gostam, porque a diferença etária é pequena entre eles, né, um aluno do primeiro ano para do terceiro ano do ensino médio, então a diferença é 2, 3 anos, né, 4 anos, então a forma de conversa é muito diferente da nossa, né, então é muito legal isso, e eles ficam, né, super felizes de ter a visita, de participar, e também
é muito interessante porque a gente acaba falando para os nossos alunos do ensino médio que tem a possibilidade de ingressar numa escola pública de qualidade, né, que muitos deles nem sabem que tem. Né, então, isso acaba virando uma bola de neve, né, em que esses alunos, tem alguns que participaram da nossa visita no museu, e depois entraram na universidade por causa da visita no museu, né, então a atlética muitas vezes também faz essa visita, né, traz o pessoal do cursinho para visitar o museu, e também a gente tem alguns alunos que a partir da visita do museu, também já falam, também anatomia não é para mim, né, não é um negócio que eu vou me identificar na área da saúde, então eles estão ali no terceiro ano, que eles estão meio que, poxa, o que eu vou fazer da vida, né? Então, é muito legal isso, essa aproximação que a gente tem com a sociedade, eu acho que é muito válida, tanto para os nossos estudantes, quanto para quem faz a visita. Tanto é que a primeira vez que a escola vai, depois ela fica insistindo, sabe? Eu que respondo os e-mails. Então, nossa, chove e-mail para mim, né? Marcando agenda, né? Pedindo agenda para as visitas monitoradas, né? Joia. Eu percebo, eu quero que você me corrija se eu estiver errada, né? Mas que, embora a gente tenha esse espaço físico para receber as peças que são produzidas e armazenadas, com a atividade do laboratório de anatomia, e isso configura por si só o museu, falta-nos apoio quanto ao museólogo, que é a pessoa entendida sobre essas técnicas e ferramentas de catalogação, e a elaboração de plano museológico. Então, a gente está sempre aquém, né, daquilo que um edital pede para o financiamento de fomento mesmo do espaço museológico, né. Então, eu vejo essa grande dificuldade. Então, a ideia dessa conversa é realmente trazer esse olhar, né. De repente, a gente pode incentivar atividades assim na universidade com essa finalidade que acaba sendo científica, do direcionamento do aluno para uma profissão, né. Então, isso eu vejo como essa necessidade, né, e é isso. Não, com certeza, sim. Eu lá, né, a gente está aquém nessa parte burocrática, eu confesso, né, justamente eu sou fisioterapeuta e professor de anatomia, então essa parte é uma coisa que me encanta, eu gosto de museus, né, mas, assim, eu particularmente não sei se na instituição, pode ser que tenha, né, eu não vou falar que não tem, mas eu não sei como procurar, né, um museólogo, por exemplo, para que me ajude nessa parte, né, então pode ser uma falha minha, confesso, né, mas a gente acaba fazendo, né, deixando a coisa acontecer, né, porque já está institucionalizado, já está no IBRAM, né, uma vez eu vi um edital que precisava tirar fotos das visitas anteriores, né, ou vídeos que tinham que ser, tá no edital, é um edital diferente daquele edital que a gente faz, né, para CAPES, CNPq, né, aí eu falei, poxa, eu não tenho uma foto das visitas que tem aqui, né, então, nenhum vídeo, então, o produto final também dessa extensão que eu faço com os alunos, eles fazem vídeos curtinhos, de 2, 3 minutos, assim, né, em que eles entrevistam os alunos antes e depois do museu, e eles contam uma historinha, justamente para que a gente tenha esse material, né, para que quando tiver a possibilidade da gente concorrer a um edital, a gente já tenha isso, né, então, esse material pronto. Então, mas sim, eu acho que falta um pouquinho de letramento institucional em relação aos museus, né, ao funcionamento dos museus, para que realmente a gente consiga institucionalizar eles e ter o plano museológico e tudo certinho, né, de uma forma que tem que ser, né. Isso. É isso aí. E então, professor Luiz Otávio, apesar de todas essas dificuldades, quais as perspectivas do senhor sobre o trabalho futuro e as possíveis soluções consideradas para a construção do plano museológico dos museus de anatomia humana? A gente tem uma perspectiva, certo, que é boa e recente, assim, que eu acho que não é a longo prazo, vamos dizer assim, né, mas a curto, médio prazo, que é justamente trazer uma visão, né, geral, panorâmica,
do que já foi realizado no museu, isso, né, estou pensando em artigo científico realmente, né, e trazer também a importância, né, do museu junto com o programa de doação de corpo, né, que é um lugar também ali em que você pode estar falando para os visitantes que existe essa possibilidade. Então, eu não vejo elas correndo separadas, né, eu vejo isso unidas. Então, a pequeno prazo, né, é justamente tentar modernizá-lo, né, de uma forma, seja criativa, a modernização, vamos pensar assim, né, se tiver condições de ter uma realidade virtual, alguma coisa, um software ali que a pessoa consiga ver também o museu por outras perspectivas, né, e utilizar de ferramentas criativas para que o museu fique mais interativo, né, então isso eu penso que não é uma coisa que é a longo prazo, né, a pequeno, médio prazo, né, e obviamente, né, estou sendo cobrado aqui e irei fazer a minha lição de casa, né, e espero que na próxima entrevista eu consiga trazer para vocês aqui um pouco mais sobre, né, essa parte do plano museológico, né, e também nós estamos fazendo as peças, as nossas peças agora, elas estão sendo formadas com QR Codes, a gente está tirando fotos da peça, né, e provavelmente dentro de 2, 3 anos também, eu quero levar esse museu para o museu virtual também, né, então não todas as peças, obviamente, né, mas que a gente também, as pessoas também consigam ter essa interação com o nosso museu de forma virtual. Então, há perspectivas que eu vejo no futuro, né, dentro da nossa possibilidade, são essas, né, tem uma parte que, né, por exemplo, né, se tiver uma pessoa para me ajudar, não precisa de dinheiro, né, algumas coisas é só colocar realmente a mão na massa, né, e tentar realmente trazer alguma verba para que a gente consiga fazer com que o museu fique mais bonito aos olhos, né, que fique uma coisa mais adequada, vamos dizer assim, né. Tá certo. Professora Bárbara, mais alguma questão que a gente pode fazer ao professor Luiz Otávio? Olha, as dúvidas e o dever de casa também é meu, né? A gente precisa realmente procurar essas informações com os profissionais da área de museologia. E eu queria só dizer, né, que esse espaço participa não só da formação humanística de profissional da saúde, né, desse vínculo com a doação do corpo e a gratidão, o sentimento de gratidão por outro ser humano que participou da formação dele, mas traz ali para a comunidade como um todo informações de autoconhecimento sobre como funciona e é organizado o corpo humano, oferece subsídios, né, para o autocuidado, valorização da saúde. Então, eu acredito que a gente realmente precisa incentivar e dar encontrar as lacunas que nos impedem de oferecer essa qualidade da apresentação do corpo humano de forma criativa para a comunidade. Então, muito obrigada, professor, pela experiência dividida e parabéns pelo trabalho que vocês fazem há 90 anos, né? Não, eu agradeço, professora, ao convite, né, à Câmara Municipal de Jataí também, e sim, né, eu penso assim que são momentos quando um estudante, principalmente, ele entra no nosso museu, é um dia que vai ficar marcado na vida dele. Ele vai lembrar que ele viu a peça anatômica. Então, a gente tem um material bruto ali, em que pode ser altamente desenvolvido, o material por si só, né, o corpo humano por si só e o que a gente expõe, a gente pode ser envolver altamente a sociedade, né, e transformar realmente a sociedade. Então, eu vejo os museus de anatomia transformadores, né, justamente transforma o aluno que vai lá, como a senhora disse agora, né, a parte técnica científica, né, e também, né, transforma a pessoa, se ela quer ou não fazer uma, né, determinada profissão, né, e transforma ela no sentido emocional também, porque acaba criando essa relação entre ela e o corpo dela, né, ela começa a falar, nossa, realmente existem essas coisas dentro de mim, né, então, eu acho que eu sou, né, como eu expliquei anteriormente, eu sou
adoro museus, em qualquer lugar que eu vá viajar, eu acabo sempre indo em algum museu, né? E, obviamente, quando a gente vai num museu em que tem, né, em qualquer lugar que tenha, em qualquer país que tenha um museu de anatomia, né, a gente acaba ficando bem admirado com o que está sendo exposto e essa transformação que nos traz, né? Então, eu agradeço enormemente aí pela oportunidade. Também agradeço ao professor doutor Luiz Otávio Carvalho de Moraes, responsável pelo Museu da Escola Paulista de Medicina, o Museu Renato Locke. E agradeço também a professora Bárbara de Lima Lucas por mais uma vez participar conosco aqui dessa entrevista. Obrigado, Bárbara. Muito obrigada e até a próxima entrevista. Exatamente. Termina então aqui mais uma entrevista da série A Cultura Museológica no Brasil, Museus de Anatomia Humana, promovida pela TV Câmara e pela EGEL, que é a Escola de Gestão e Eficiência Legislativa da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade de Brasília. Então, até a próxima entrevista dessa série.